Participação, secretário de Comunicação da Prefeitura. Nós estamos em linha já, em imagem e tudo, com o senador Efraim Moraes Filho. Uma honra recebê-lo aqui, senador. Seja bem-vindo a esse debate que a gente começa com os pré-candidatos ao governo. Eu começo com uma fala do senhor que disse que a Paraíba precisa de um homem experiente, que trabalhe e que tenha força, tenha coragem, tenha juventude. É esse o pensamento do senhor? Juventude, trabalho e experiência para governar essa Paraíba? Boa tarde, seja bem-vindo. Carismar, saudar todo o nosso público, uma grande alegria poder estar com vocês nesse dia de hoje, nesse início aí dessa jornada das entrevistas com os pré-candidatos ao governo, Sadal Leão, Wender, toda a turma que está da difusora no Boca Quente, esse programa que é tradicional, né? Quantas vezes a gente já teve a oportunidade de estar aí presente com vocês, mesmo nesse período de janeiro, em recesso, é uma alegria tratar dos temas que interessam ao Brasil e a nossa querida Paraíba. E você, Jarismar, começa com a pergunta sobre esse perfil, né, para governar a Paraíba. Eu acredito que a gente apresenta, né, características que terão condições de ter a confiança do povo paraibano, como tivemos para de senador. Um nome jovem, trabalhador e ficha limpa. Eu acho que isso é importante para que a Paraíba possa confiar a quem vai entregar os destinos do seu povo, da sua terra, da sua gente. Finalizamos o ano de 2025 agora, escolhido como o melhor mandato de senador do Brasil. Precisa confiar só em mim, não. Você que está me ouvindo, pega seu telefone, entra no Google, digita lá, ranking dos políticos. E aí você vai ver o aplicativo que compara o mandato de senador de São Paulo, com o senador do Rio, com o senador da Paraíba. E aí, pela primeira vez em 10 anos de ranking, a Paraíba está no topo do ranking. A Paraíba está no topo com o mandato de Efraim Filho, apontado pela imprensa nacional como o melhor mandato de senador do Brasil. Então, acho que a gente chega com essas credenciais. Eu tenho, Jarismar, a expectativa de representar não um projeto político, né? Até porque os meus adversários, meus concorrentes, Cícero e o Ribeiro, eles têm apresentado sempre uma preocupação com os conchavos da política, com as alianças, com a formação de chapas, e eu tenho procurado discutir a agenda de ideias. Então, eu represento ideia. Só quem pode falar em mudança na Paraíba está aqui. Cícero não é mudança, Cícero veio do rompimento do governo. O Lucas Ribeiro representa o projeto Ribeiro, o projeto do atual governo. Quem pode falar em mudança somos nós. E Deu uma travada aí na ligação, Cartacho. Verifica aí direitinho aí, né, na imagem do Efraim, né, para a gente voltar novamente com a nossa entrevista. Né, hoje, começando aqui esse hall de entrevista com os pré-candidatos. Hoje a gente começando com o Efraim Filho. É mais de uma pane aí, só aguardando novamente. Já está tudo ok? Então, retorna novamente a Efraim. Pronto, Efraim, pode continuar. Pronto, não, já estava na conclusão, pelo menos até onde eu acredito que pegou aí a nossa imagem. Então, a gente representa essa agenda de mudanças, né? Uma agenda que defende a vida, defende a família, que é contra o aborto, que é contra a escalada da violência, que defende o empreendedor, setor produtivo de Cajazeiras, do Alto Sertão, de toda a Paraíba, é contra o aumento de impostos, e eu acho que são essas ideias que eu vou levar. E espero que quem estiver ao nosso lado, quem pensar como a gente pensa, assim como foi na do senador, possa estar junto conosco para vencer as eleições rumo ao governo. O senhor foi lançado como pré-candidato ao governo com apoio do PL, certo? Com essa aliança que foi construída
com o bolsonarismo, o apoio de lideranças ligadas ao bolsonarismo, como Michele Bolsonaro, que fortalece sua base, mas também gera resistência, já que a gente vê que a esquerda tem um poderio maior, um apoio maior no Nordeste, não seria diferente também na Paraíba, mas como o senhor pretende dialogar com esse eleitorado fora desse campo ideológico? Olha, da mesma forma como foi a de senador, eu sou bom de derrotar governo. Eu ganhei a eleição de senador pela oposição, derrotando o governo. Então, eu acredito que a campanha de Senado, ela foi uma demonstração de que a gente tem a audácia, tem a ousadia, tem a capacidade de fazer, né, esse enfrentamento baseado nas ideias. Tem gente na Paraíba que não se identifica, seja de esquerda, de centro, de direita, mas ela quer olhar o que as pessoas pensam, o que os candidatos defendem, e será esse princípios e valores que eu levarei adiante. A agenda da defesa da vida, da defesa da família, de ser contra o aborto, de ser contra a legalização das drogas, de ser a favor da valorização da polícia, de ser a favor do rigor no combate ao crime organizado. A população não quer acordo com bandido, não quer a volta das facções criminosas se infiltrando nos setores da economia, as facções criminosas se infiltrando em setores da política. Ela não quer acordo com bandido, ela quer rigor. E eu vou valorizar a polícia. A escalada da violência hoje nos assusta. Eu tenho certeza que aí em Cajazeiras, assim como é aqui em João Pessoa, se você está numa rua, à luz do dia, e vem dois homens numa moto, você já para, respira, a alma sai do corpo, o coração palpita, e se passou naquela rua deserta sem acontecer nada, você já respira aliviado. Fica para nós. Esse não era o sentimento da Paraíba de 5 anos atrás, não era o sentimento da Paraíba de 10 anos atrás. A leniência e a omissão do governo com o crime organizado, com a escalada da violência, tem feito a família paraibana se preocupar. Então, não importa se é de esquerda, de centro ou de direita, tem pessoas que se identificam com o que a gente pensa, com o que a gente defende, com as ações que a gente tem. Pessoas estão cansadas de blá, 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 de tribuna. E o que eu trago, muito mais do que promessa, é testemunha. É só olhar para Cajazeiras. O que a gente trouxe de ações na saúde, a reforma da Praça Nossa Senhora do Rosário, calçamento de ruas do bairro Ronaldo Cunha Lima, por exemplo, ajuda na saúde, o centro de diagnóstico de imagem, já está agora para esse ano sendo licitado a bifurcação na entrada da cidade para permitir mão em contramão ali, organizando a entrada de Cajazeiras de quem vem dali de Marisópolis, Souza, recurso do senador Efraim Filho, R$1 milhão pedido pela prefeita Corrinha, ao lado do ex-prefeito Zé Aldemir, com apoio da vereadora Léa. Então, assim, eu tenho um parceiro de Cajazeiras, mais uma ação. Estamos entregando aí no final de janeiro uma ambulância nova, tá certo, para o HU, pedido do superintendente, uma ambulância para ajudar a salvar vidas. Então, eu acho que as pessoas têm olhado para isso, para as entregas. Elas preferem alguém como eu, que faz entregas e ajuda a melhorar a vida das pessoas, do que muitas vezes deputados ou políticos que ficam de blá, blá, blá na tribuna e não conseguem resolver os problemas que as pessoas entendem como sendo necessários. Senador, um prazer recebê-lo aqui na bancada do programa Boca Quente, parte 2, Ian Braga. O senhor destinou mais de R$11 milhões como senador à terra que ensinou a Paraíba a ler. Teve parceria, e o senhor acabou de mencionar, com a prefeita Socorro Delfino, com o ex-prefeito Zé Aldemir e com a vereadora Léa Silva. Efraim, governador da Paraíba, o que é que Cajazeiras e os cajazeirenses podem esperar de Efraim Filho? Alguém que tem identidade com a alma sertaneja. Talvez seja esse o maior diferencial. Faz tempo que o sertão não tem alguém com identidade, com DNA dessa nossa região no governo do estado. E isso tem trazido algumas deficiências. Um olhar para a nossa terra,
A gente sabe o que é conviver com a inclemência do sol, a dor da seca, a poeira do sertão, tá certo? Então, eu acho que esse diferencial, ele conhecer as angústias do nosso povo e saber buscar as soluções, faz a diferença. Vou começar pelo tema da água, tá certo? A escassez de água, o abastecimento deficiente, a água que muitas vezes não chega na torneira dos paraibanos. E o governador João Azevedo é responsável pela água da Paraíba há 16 anos. Deixa eu repetir para todo mundo entender direitinho. 16 anos, tendo 8 anos como secretário de águas do governo Ricardo Coutinho e mais 8 anos como governador do estado. As adutoras, os canais que iriam fazer essa água chegar em plenitude na torneira do Paraibano não foram concluídos. João está tratando no 8º ano de governo daquilo que ele devia ter tratado no primeiro. Eu vou tratar no primeiro ano de governo de temas que estão sendo tratados agora, e faz 8, 16 anos que a gente espera. Então, como governador, acho que essa identidade com o sertão, questão de investimentos na nossa terra, as energias renováveis, energia eólica, energia solar, a taxação do sol. Tem empresa que investiu na Paraíba, gerou emprego, renda e oportunidade e está fechando as portas. Vou dar um exemplo, a empresa Rio Alto, em Santa Luzia, está se transferindo ou para Pernambuco ou para o Rio Grande do Norte, porque o sol de lá é o mesmo daqui, mas a Paraíba aqui taxa com ICMS a transmissão de energia solar, e isso faz com que a gente perca oportunidades. Então, a saúde, deixa eu terminar com ela, eu sei que não é bom se estender, mas não dá para falar de descaso com a saúde da Paraíba. Vocês viram o Opera Paraíba, lá em Campina Grande, pessoas ficaram cegas no programa do governo de tratamento oftalmológico porque usou colírio vencido. Então, quer dizer, não dá para fazer parte da paisagem. Foi um mero erro do governo? Não, distratou as pessoas, não teve um cuidado humanizado, pessoas perderam a visão, e isso é muito grave. O governo tem entregado pouco, tem entregado menos do que o paraibano merece, e é essa a nossa percepção e a nossa agenda de uma Paraíba mais ágil, mais veloz, que favorece quem produz, o cooperativismo, as associações. Você usa para tirar uma licença na Paraíba, para produzir, para gerar emprego. É uma burocracia danada, é um governo burocrático, é um governo lento, é um governo que não corresponde. A gente sabe das brigas que teve aí em Cajazeiras, inclusive liderança política na campanha municipal, né? Se dependesse do governo, a prefeita nem Corrinha seria, né? De tanta confusão que teve aí. Ou seja, a gente tem um governo que eu acho que já deu 16 anos de PSB, é hora de oxigenar essas ideias, e eu me apresento com muita humildade como alternativa. Senador jovem, trabalhador, com ficha limpa, com envergadura política para governar os destinos do nosso povo. Ô senador, você fala em identificação no sertão. Eu acompanhei você vindo ainda com seu pai, candidato a estadual, que fazia dobradinha com o Edson Tavares. Os outros falam, Campina Grande, Lucas, Cício João Pessoa, a identificação sua sertão, mas as outras regiões da Paraíba, o senhor foi bem mais votado em João Pessoa. Como é que anda a campanha do senhor nessa Paraíba, meu Deus, desses 223 municípios? Anda bastante diversificada, Jarimar. A gente tem por característica, até um slogan da nossa campanha, você conhece o pé na estrada. É o foguete que não dá ré. Então, por exemplo, hoje a gente está aqui em João Pessoa, mas à noite eu estou em Pilõezinhas, na região do Brejo Paraibano. Amanhã eu vou a Catingueira, Vale do Piancó, próximo aí de Cajazeiras. Depois eu vou, na quarta-feira, a Nova Olinda e Santo Inês, já ali vizinho a Conceição, já perto de Bonito Santa Fé, Montoré. Aí na quinta-feira eu estou no Cariri Paraibano, é a Vaquejada de Chumé.
E como vocês sabem, eu sou uma pessoa identificada com a cultura do nosso povo, com a identidade da nossa gente. Eu sou defensor da vaquejada, né? Um esporte que gera oportunidade, gera entretenimento, gera emprego e renda na Paraíba. Pretendo estar aí no Alto Sertão, em Cajazeiras, no dia 30, né? Se confirmar a entrega da ambulância do HU, do Hospital Universitário Júlio Bandeira, qual com recursos nossos foi adquirida. Então eu tenho procurado fazer do pé na estrada, né, essa possibilidade de estar próximo das pessoas, ver o que o povo vê, sentir o que o povo sente, escutar o que ele tem para dizer, porque o bom representante não é aquele que fica de paletó e gravata dentro de um gabinete com ar-condicionado para querer adivinhar o que as pessoas pensam ou qual é a necessidade da Paraíba. Conversar com as pessoas faz a diferença. Foi assim que eu cheguei a ser senador, o senador eleito mais jovem da história da Paraíba, e é assim que eu irei enfrentar os desafios de andar a Paraíba, levando meu nome como opção para governar uma Paraíba de forma diferente, de forma mais ágil do que a gente tem visto hoje. Efraim, falando de apoios, como é que estão os apoios, lideranças, prefeitos aqui na Paraíba com o senador? Há conversas aí sobre ampliação de alianças com prefeitos e lideranças locais. Até onde o senhor está disposto a negociar politicamente para viabilizar a sua candidatura? Olha, a construção das alianças, ela faz parte do processo e eu tenho tido a possibilidade de ter o anúncio de adesões importantes. Ultimamente tivemos, eu acho que do início do ano para cá, já em janeiro, o prefeito de Natuba, o prefeito de Catingueira, agora mais recentemente o prefeito de Ouro Velho, o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, tá certo? Tivemos o prefeito de Brejo do Cruz, aí pertinho, doutor Tales, várias outras cidades, que senão eu vou ficar me estendendo aqui, que fazem parte desse nosso arco de alianças. Então, a gente tem feito essa construção. Claro que a gente luta contra uma máquina, né, de contra-cheques, a indústria, a república dos contra-cheques, lutar contra a máquina do governo do estado, lutar contra a máquina da prefeitura da capital, mas esse tempo em que se achava que um contra-cheque para uma liderança política, ela vendia os votos como se fosse uma boiada, o povo passou dessa fase, né? O povo acompanha nas redes sociais, o povo tem consciência, né? Aquele que está pensando que com a caneta do governo do estado, da prefeitura da capital, vai conseguir tratar, né, liderança política arrebanhando gado, vai não. As pessoas vão escolher o seu voto, as pessoas vão escolher a sua agenda, e o meu desafio é esse. Pode deixar o palanque dos políticos de lado de lá. Eu quero estar do lado do palanque do povo. É essa a minha principal construção, a minha principal aliança não é com partidos, não é com lideranças, a minha principal aliança é com o povo. É assim que eu espero chegar em 2026. Senador, a imprensa tem constantemente debatido a respeito da Federação União Progressistas, e aí naturalmente surgem os questionamentos sobre quem vai comandar a federação no estado da Paraíba. De um lado, a família Ribeiro, e do outro, o senador Efraim, filiado ao União Brasil. Recentemente, o doutor Damião deu declaração dizendo que a federação deverá ficar com Aguinaldo. Como é que Efraim reage a essas declarações e vê esse contexto envolvendo a Federação União Progressistas na Paraíba? Olha, na política, quem dá prazo e não entrega sai perdendo. Vocês aí, eu tenho certeza que repercutiram, que a Paraíba toda repercutiu, uma fala de Aguinaldo Ribeiro dizendo que dia 19 de agosto do ano passado a federação seria decidida e anunciada no nome dele. Se passaram 6 meses, o deputado Damião Feliciano volta com a mesma lenga-lenga, né, que final de janeiro, dia 30 de janeiro, será anunciado o comando da federação para os ribeiros. Minha visão, tá? Comando não se proclama, comando é construído, é conquistado.
e eu tenho procurado fazer as articulações que são necessárias e precisas para estar no comando da federação. Então, se já anunciaram 2 vezes e até agora não teve decisão, quem está ganhando até agora sou eu. Vamos ver como é que vai terminar essa parada. Mas eu estou pronto e preparado, acreditando que a federação terá uma postura de oposição a nível nacional. É isso que tem sido decidido. Por exemplo, no Ceará, aí vizinho, vocês conhecem melhor do que ninguém essa realidade. A federação abandonou o governo do PT para se filiar à campanha de Ciro Gomes, para fazer aliança com a campanha de Ciro Gomes, que assumiu uma postura de oposição no Ceará. Então isso me dá esperança de que na Paraíba também a escolha seja caminhar pelo lado da oposição. E se for para caminhar pelo lado da oposição, logicamente só quem pode assumir essa bandeira na Paraíba é o senador Efraim Filho. Ô, senador, dentro dessa pergunta o senhor respondeu, como é que você viu, você falou de prometeu e não chegou àquilo que ele esperava. Ontem o ex-governador Ricardo Coutinho fez críticas a você principalmente, dizendo que tinha ficado do PT, apoiado o PT e tinha saído. Como é que você viu essas críticas de Ricardo? É quem está incomodando ou não? E essa questão do vice no ser de Campina Grande, pode ser de João Pessoa, Queiroz? Jarismar, quanto às críticas de Ricardo, o choro é livre. Acho que esse é choro de perdedor, é dor de cotovelo. Quem conhece Ricardo está aqui. Enfrentei Ricardo nas urnas, tive coragem de enfrentar Ricardo nas urnas e ganhei a eleição. A opinião que conta para mim não é a opinião de Ricardo. A opinião que conta para mim, com muita humildade, é a opinião do povo da Paraíba. E o povo da Paraíba escolheu, entre eu e Ricardo, escolheu o meu nome para ser o senador. Jovem, trabalhador e ficha limpa. E não foi apertado, não. Foram 160 mil votos de maioria. Então, eu estou consciente do trabalho que tenho feito, né? Falar em oportunidades, em facilidades. Poucos políticos da Paraíba têm a coragem que eu tive e continuo tendo. Eu rompi com governos, eu entreguei cargo, eu deixei para trás espaços políticos para ter a liberdade, a autonomia e a independência para defender aquilo que eu acredito. Eu vou enfrentar uma campanha de governo da Paraíba sendo oposição a nível nacional, sendo oposição ao governo do estado e sendo oposição na prefeitura da capital. Então, ou eu acredito nas ideias que eu defendo, na agenda que eu represento para a Paraíba, ou então nós vamos ter um outro cenário. Agora, é nesse caminho que eu sigo, é nesse caminho que eu vou, e a opinião que vale para mim não é a de Ricardo, a opinião que vale para mim é do povo da Paraíba. E entre eu e Ricardo, nós já nos enfrentamos nas urnas. Quem venceu foi Efraim Filho. Goste ou não, Ricardo vai ter que dormir com essa decisão do povo da Paraíba. Porque só para ele terminar, o vice pode ser Queiroz? Que foi a pergunta. Sim, perdão. Aí a outra parte da sua pergunta, eu não complementei. Nós temos na decisão de vice, claro, buscado a construção de alianças. Pode ser o nome de Campina Grande, como a primeira-dama, esposa de Bruno, Juliana Cunha Lima, que é uma psicóloga, que tem uma agenda que me atrai bastante, né? Lá ela cuida das políticas públicas de saúde mental, por exemplo. Depressão é o mal do século, né? Então trazer essa agenda para a gente poder incorporar na saúde da Paraíba é muito interessante. Lá ela cuida, como psicóloga, também das crianças com TEA, o transtorno do espectro autista, crianças com deficiência, pessoas especiais, né, que precisam desse tratamento diferenciado, as mães atípicas, né? A gente sabe que além das crianças, as mães atípicas também têm uma jornada diferente para poder cuidar desses filhos. Então a gente tem que ter esse olhar de mulher, esse olhar de mãe, que aí só as mulheres têm, né? Então poder ter uma mulher na nossa chapa conosco
traz uma sensibilidade do olhar feminino que é importante. Ela é uma opção. A outra opção vem de João Pessoa. Eu tenho dialogado, tentado construir com o Sérgio Queiroz, que foi candidato a senador há 4 anos, o pastor Sérgio, foi, por exemplo, o senador mais votado de João Pessoa, a oportunidade de participar do processo. O Sérgio ainda reflete sobre o tema, disse que queria pensar um pouco mais, mas eu acho que são aí 2 excelentes opções para poderem compor conosco, né, essa chapa. Ô Efraim, só para complementar a pergunta de Ian Braga sobre a federação, Efraim falou a hipótese de ficar com a UP. Mas caso Efraim não fique, Efraim iria para que partido? Seria para o PL? E a outra pergunta, Efraim também falou sobre saúde, sobre emprego. Qual a prioridade, caso Efraim venha a vencer as eleições, caso eleito, para as áreas de saúde, segurança e principalmente para a geração de emprego aqui na Paraíba? Vamos lá, Ian. Sobre a federação, eu não estou tratando ainda de hipótese, eu estou tratando do cenário atual. Presidente do União Brasil, estou brigando pelo comando da federação. Logicamente, se tiver uma decisão contrária, tanto eu quanto os ribeiros vamos procurar alternativas. O único cenário que não pode acontecer e não irá acontecer será os ribeiros e nós ficarmos na federação, porque a federação ela só pode ter um candidato ao governador e você aqui tem 2. Um dos 2 terá que sair até março. E cada um tem pensado nas suas alternativas, falo isso com muita humildade, com muita serenidade, mas nós só vamos tratar dela depois de saber qual é a definição da federação. A segunda pergunta, Wendel, para que a gente consiga compreender qual é a agenda prioritária. Eu falei de uma já, água, abastecimento de água, tá certo, na Paraíba, escassez de água, greve dos pipeiros, adutoras que não terminam nunca, canais que ficam a dever a entrega que acontece na Paraíba. O governador está falando da construção de um canal agora no 8º ano de governo. Ele não tratou disso no primeiro para ter tempo de entregar. Ele vai fazer projeto, beleza, quem vai inaugurar sou eu, quem vai fazer sou eu. Tá certo? Quem vai executar sou eu vou cuidar disso no primeiro ano de governo. Vou cuidar logo na largada, porque isso para mim é prioridade. É inadmissível que no Brasil do século XXI a gente tenha tecnologia para extrair petróleo no fundo do oceano e não consiga entregar água na superfície ao irmão sertanejo que está morrendo de sede. Então, dentro dessa linha, a água é prioridade. Mas você falou de segurança pública, combater a escalada da violência, combater as facções criminosas, tendo acesso a setores da economia, a setores da política, né? A população não quer acordo com bandido, a população quer rigor no combate aos bandidos. Eu quero valorizar a polícia, pagar um salário digno à polícia. Nós temos o pior salário de polícia do Brasil. Quem está dizendo isso não sou eu, não. Quem está dizendo isso, tá certo, são as entidades que representam a polícia civil, militar, bombeiros, polícia penal. Então, a Paraíba, quando não valoriza o policial, ela fica, claro, para trás nesse combate ao crime organizado. Saúde, tá certo? Conseguir descentralizar a saúde, fazer com que esse atendimento esteja cada vez mais próximo da população, acabar com a ambulancioterapia, né? Ou seja, as cidades menores aí do entorno, elas colocam os problemas dentro da ambulância e vão aos grandes centros. Então, investir na prevenção, você ter, por exemplo, uma valorização do papel do agente comunitário de saúde, do agente de endemias, que anda de casa em casa, levando orientações básicas que podem evitar que se façam filas nos postos de saúde, um custo com um tratamento, com um medicamento, pelo cuidado com a prevenção. Educação, tá? Para terminar, já que é importante, gostei da sua pergunta, porque é importante falar de agenda na Paraíba, porque os meus adversários só estão querendo falar de conchavo político,
o rompimento em Bahia, um prefeito de Alagoinha se tirou foto com Cícero, se tirou foto com o Ribeiro, com quem é que vai ficar, e a população está querendo saber de outra coisa. Às vezes até a imprensa, e eu entendo, ela gosta dessa efervescência do bastidor, mas as pessoas querem entender a agenda para Paraíba. E é nessa agenda que eu acabei de falar aí de saúde, de segurança, e me permita terminar com educação. Né? Tem escola que desde a pandemia ainda está fechada, vocês acreditam nisso? Tem escola que não foi reformada, que está caindo aos pedaços, que é vergonhosa a situação. A merenda escolar na Paraíba tem denúncias desde que é carente assim, de conteúdo, de proteína. Tem merenda que é biscoito de sal, e água para as crianças, até denúncias que Pedro Cunha Lima apresentou recentemente, tá certo, de larvas nas merendas que são oferecidas à população, às crianças. Então, eu acho que esse cuidado com a agenda dessa Paraíba, você falou de emprego, setor produtivo, eu tratei aqui, mas deixa eu complementar, né? As energias renováveis são a vocação do nosso sertão. Nós temos um sertão que tem escassez de água, e aonde falta água, às vezes é do sol, do vento, do mineral, e você traz oportunidade de fazer crescer a região, de investir, de produzir. Mas empresas de energia renovável têm deixado de abrir as portas no sertão da Paraíba por conta da taxação do sol, por conta do ICMS na transmissão dessa energia solar na Paraíba. Não dá, o governo da Paraíba rota que está com os cofres cheios, mas que olha, à custa do suor do empreendedor que está aí no centro de Cajazeiras. O cara que vende, tem uma lojinha de celular aí no centro de Cajazeiras, sabe que paga um imposto de um governo, tá certo, que é campeão de ICMS no combustível, tem o imposto de cesta básica mais cara do Brasil, tá certo, taxa o sol. Eu acho que tem muito para investir no setor produtivo da Paraíba, mas começa pelo governo não querendo ser o maior sócio de quem empreende na Paraíba. O governo quer ser sócio só na parte boa, só na parte da arrecadação. Eu quero ser governador da Paraíba para deixar quem produzir ganhar seu dinheiro, gerar seu emprego e não ter o governo sendo o maior cobrador de impostos, tá certo, de quem quer produzir no estado. Senador, Cícero tem dito que é o mais experiente nessa disputa. Lucas diz que é o responsável pela continuidade desse projeto iniciado no governo ainda Ricardo Coutinho, continuado pelo governo João Azevedo. Como é que o senador Efraim avalia os seus dois principais adversários, Cícero Lucena e Lucas Ribeiro, nessa disputa pelo governo do estado da Paraíba? Diria que eu sou o ponto de equilíbrio, né? Eu sou exatamente a mescla ideal entre juventude e experiência, né? Um é muito novo, ainda sem o enfrentamento, a preparação, a qualificação para governar o estado. O outro está encerrando o seu ciclo, já disse que provavelmente é a sua última disputa política. Então, acho que a Paraíba pode ter essa mescla de energia e de experiência, né, de qualificação de ter sido o melhor mandato de senador do Brasil e a energia do foguete, que vai, aí eu vou dizer, quem é apaixonado pela Paraíba. Se tiver a oportunidade de ser governador, podem contar com alguém que vai dormir pensando na Paraíba, acordar pensando na Paraíba. Se eu pudesse sonhar com a Paraíba, eu quero sonhar com a Paraíba, porque é vocação do homem público. E eu me preparei para um dia poder ter essa oportunidade, políticas públicas, né, de saúde, de educação, de segurança pública que a gente tem cuidado em Brasília, experiências, inclusive internacionais, com Smart Cities, inovação em gestão, zelo pela coisa pública. Então eu trago comigo esses sonhos, como eu tive de ser senador, e estou entregando à Paraíba o orgulho de ter o melhor mandato de senador do Brasil, conforme o ranking dos políticos. Se Deus me der as bênçãos e tiver o carinho e a confiança do povo paraibano, podem ter certeza que teremos um governador comprometido em entregar à Paraíba o melhor mandato de governador que ela já deu.
Ô, senador, para se disputar uma campanha ao governo, o cara tem que ter uma chapa completa. O senhor já tem em mente senadores, os deputados federais que vão estar com o senhor, os estaduais que vão estar, o senhor tem um irmão na Assembleia que deve ser candidato a federal. Porque há quem diga que saindo no governo João, alguns deputados vão procurar outros rumos. Como é que está o posicionamento do senador Efraim com a chapa para disputar a eleição desse ano? Charisma, vamos lá. A sua afirmação, ela tem certa razão, sim, e eu concordo com ela. Mas a chapa completa, ela precisa chegar no momento da convenção. E faltam 6 meses para que isso aconteça. Nenhuma das chapas da Paraíba hoje está completa. Você há de convir comigo. A chapa do governador não tem o vice, a chapa de Cícero Lucena nem tem vice, nem tem o segundo senador, e a nossa chapa também tem a aliança com Marcelo Queiroga, com o nosso candidato a senador pelo PL, que representa esses mesmos princípios que eu falei. Queiroga traz esse campo da direita para estar junto conosco, para nos apoiar, para fazer, né, uma aliança que tem um segmento importante da nossa população que apoia. Então, nenhuma das 3 chapas, ela está completa. Então, essa cobrança acaba recaindo muito sobre mim. Você não é o primeiro que me pergunta, né? E eu, com muita paciência, medo e estratégia política, estamos observando e fazendo a travessia do ano de 2026 para construir essas alianças. A gente já falou aqui, não vou repetir para não me estender, sobre nomes que podem compor a vice, como o nome de Juliana Cunha Lima em Campinas, nomes que podem ser uma segunda opção ao Senado, como o pastor Sérgio Queiroz, alguém que é influente no setor evangélico, né, que é um setor que tem os evangélicos identidade com aquilo que a gente defende, a defesa da vida, a defesa da família. Então, eu acho que a gente está no rumo certo para essa construção e espero sim chegar com a chapa toda formada, toda bonitinha, né, para as eleições 2026. Ô Efraim, caso eleito, como será o relacionamento de Efraim com o governo federal, independentemente de quem esteja na presidência em 2027? Em defesa da Paraíba, pode ter certeza. Os interesses da Paraíba em primeiro lugar. Seja Lula, seja Flávio Bolsonaro, quem for o presidente, a Paraíba estará em primeiro lugar. Eu tenho essa autonomia, tenho essa liberdade, tenho essa independência. Tive a coragem, como eu já falei aqui, de entregar cargos, de entregar espaços de poder para ter minha liberdade. Mas irei construir sempre com o interesse da Paraíba em primeiro lugar. Senador, deixa eu só fazer um registro aqui. Você está sendo aqui abraçado pelo vereador Ricardo Moraes, de Santa Luzia. Acredito que deva ser parente do senhor, está aqui na audiência conosco. Caso eleito, governador da Paraíba, quais são as principais pautas, as principais bandeiras, os principais programas a serem executados no primeiro ano pelo senador Efraim? Olha, deixa eu aproveitar e abraçar Ricardo, nosso vereador lá de Santa Luzia, sertão paraibano conectado aí com Boca Quente. Deixa eu abraçar uma outra audiência toda especial, nossa vereadora, sempre vereadora Léa Silva, uma amigona, fã, alguém que eu tenho o maior carinho e admiração, alguém com uma folha, né, de serviços prestados pela nossa Cajazeiras, alguém que sempre foi uma porta aberta, uma mão, né, estendida, com o Jarismar aí, que é mais experiente, mas com cada um de vocês dois aí da nossa tribuna, sei que vamos ter a oportunidade de estar lá, sentar, bater papo, conversar sobre os temas de interesse da Paraíba, ao lado de Léa, né, Reinaldo, todo um grupo aí de vereadores, lideranças como Carlos Antônio, Denise, né, Júnior Araújo, que fizeram parcerias conosco em outras oportunidades, e que é o que é comigo no coração, tá certo? Acho que as histórias políticas se constroem a cada momento, mas eu sempre tive muito respeito, né, pelas relações que eu construí. Falando sobre a agenda, o que é que vem no primeiro ano? Vou insistir mais uma vez: água,
tá certo? Prioridade para o nosso sertão, para o irmão sertanejo que está morrendo de sede, as adutoras que não foram terminadas, os canais que não foram feitos, aquilo que ficou para trás como promessa e que não conseguiu ser entregue. Segunda prioridade, segurança pública, tá certo? Combater a escalada da violência, do crime organizado na Paraíba. A Paraíba não quer governo que faça acordo com bandido, ela quer quem faça enfrentamento em defesa da família, e isso podem contar comigo, a valorização da polícia, a melhora do salário do profissional da segurança pública. Terceiro, saúde, tá certo? Cuidar de quem mais precisa, na hora que mais precisa. Vou lhe dar um exemplo. Como senador, tem uma ambulância nova chegando aí no HU de Cajazeiras. Tem um mamógrafo digital chegando lá no Hospital Napoleão Laureano. Hospital Napoleão Laureano, que tem um cajazeirense na sua direção, Marcílio Cartacho, que foi Marcílio Cartacho que me trouxe o pedido, tá certo, de um mamógrafo digital novo, 0 quilômetros, tá certo? Aquilo que tem no Albert Einstein, no hospital mais moderno de São Paulo, para o povo mais rico do Brasil, tem um igualzinho aqui no Napoleão Laureano, para atender no SUS. A mulher paraibana mais humilde, no Outubro Rosa foi um sucesso, e sabe quem trouxe? Senador Efraim Filho, num investimento de R$1.200.000, no principal centro de tratamento de oncologia da Paraíba. E quando Napoleão Laureano se transformar em realidade aí no sertão do nosso estado, na região de Cajazeiras, vai ter também esse mesmo gesto da nossa parte. O Hospital Metropolitano, vocês acompanharam, o maior instrumento de salvar vidas da Paraíba no Covid, o Centro de Cardiologia e de Neurologia, foi a emenda de R$20 milhões do senador Efraim Filho, que viabilizou o pontapé inicial da construção do Hospital Metropolitano. Então, assim, quando eu falo de saúde, eu não falo de promessa, eu falo de testemunho. Se fiz como senador, como governador que tem a caneta na mão, poderei cuidar muito mais e melhor da vida de quem mais precisa na Paraíba. Você avalia hoje o posicionamento da população que não confia mais no Congresso, e nas pesquisas o Congresso aparece como vilão da história do Brasil hoje. Como é que, depois de 20 anos do senhor lá, o senhor faz essa avaliação? Com muita autocrítica, Jarismar, e você está certo, eu tenho procurado ser um diferencial nessa história, né? Procurado corresponder com muita humildade à confiança das pessoas. Acho que a primeira delas é ser ficha limpa. Nesses 20 anos, Jarismar, que você citou, sabe quantos processos eu respondo? 0. Não é que eu fui condenado, não. Eu nunca respondi a um processo. Isso é zelo pela coisa pública, isso é respeito ao dinheiro. Eu mostrei aqui muitas denúncias, concordo com você, sobre direcionamento irregular de emendas, mas as minhas eu já prestei contas aqui. É uma ambulância que está chegando no HU de Cajazeiras, é o calçamento do conjunto Ronaldo Cunha Lima, o Centro de Diagnóstico de Imagem, é a reforma da Praça Nossa Senhora do Rosário. São mais recursos, é o recurso agora da bifurcação, na entrada de Cajazeiras, R$1 milhão que já está na conta da prefeita Corrinha, e a licitação já está sendo feita, e assim que tiver ordem de serviço vai começar, ou seja, a minha parte eu já cumpri, o dinheiro está na conta, a prefeitura está fazendo a parte do projeto, da engenharia, da licitação, e daqui a pouco vai ser inaugurada como uma benfeitoria para o povo de Cajazeiras. Então, Jarimar, as críticas que existem, muitas delas são merecidas, mas tem aqui do lado de cá também quem leva a política a sério como um instrumento de transformar a vida das pessoas. Tem maquinário agrícola, por exemplo, que eu entreguei a Cajazeiras, tá certo, para melhorar a vida das associações agrícolas, do povo, do homem, da mulher, da zona rural. Tem trator novo, tem retroescavadeira, tem cisternas
perfuração de poços que vieram através das ações do senador Efraim, não só para Cajazeiras, porque vocês falam para todo o sertão. Estão em Monte Oreb, Bonito de Santa Fé, São José de Piranha, Cachoeira dos Índios, com meu amigo Podim, lá em Cachoeira dos Índios, aqui deixa um abraço a toda aquela população. Em São João do Rio do Peixe, tem Triunfo, tem o Iraúna, tem em Marisópolis com o prefeito Luquinha do Brasil, tem em Santa Helena com o prefeito João Kleber. Então, toda a região aí, para que a gente não se... São João do Rio do Peixe, acabei de falar, Bernardino Batista com o prefeito Aldo, tive com ele recentemente. Então, eu conheço esse sertão, eu ando a Paraíba, eu não preciso de GPS para poder sair de uma cidade para outra, aí não, como candidato a governador da Paraíba, só andam aí no sertão se tiver um GPS. Tá certo? Não, eu conheço o meu sertão, eu conheço nossa região, eu tenho identidade cultural com as pessoas, eu defendo a vaquejada, eu defendo o nosso artesanato da região, as nossas vocações econômicas, o nosso arranjo produtivo local. Pode ter certeza que o sertão, se tiver um governador com identidade com o sertão, vai ter alguém que olha pela nossa terra, alguém que é benfeitor do sertão e tem serviço prestado. Para nosso sertão da Paraíba, eu não tenho promessa, não. Eu tenho testemunho, e é com esse testemunho que a gente quer seguir adiante. Cajazeiras, a secretária Léa, da Secretaria de Políticas Públicas das Mulheres, recebeu recentemente aí 100 mil reais, o primeiro recurso que as políticas públicas de mulheres, tá certo, receberam do senador para que pudesse fazer políticas públicas direcionadas para cuidar da mulher de Cajazeiras. Então, eu vou enfrentar essa campanha, mas como eu enfrentei a de senador, sabe como foi? Comecei desacreditado, ouvindo piada, ouvindo piléria, ouvindo humilhação, mas nunca baixei a cabeça. Eu acho que isso é a força do sertanejo. Coloquei a faca nos dentes, sangue nos olhos, segui com foco, cabeça erguida, e quando abriu a urna 2022, muita gente surpresa. O senador da Paraíba se chamava Efraim Filho, e entreguei o mandato de senador melhor avaliado do Brasil, senador jovem, trabalhador e ficha limpa. Será essa a minha missão. Eu vou representar uma agenda, já falei sobre ela aqui, vou representar ideias de mudança na Paraíba. Você diz, Cícero é o mais experiente, Lucas Ribeiro é a continuidade do governo. Eu sou a vontade de quem quer mudar, eu sou a vontade de quem acha que a Paraíba está entregando pouco, eu sou a representação de quem quer um Estado menos burocrático, menos lento, uma Paraíba mais ágil, uma Paraíba que quer ir mais longe, uma Paraíba que quer voar mais alto, porque foguete não dá ré. Isso ficou famoso aí quando eu andei na Paraíba. Então, agradecer a toda essa bancada extraordinária, né? Você, Jarismar, que já é de uma relação mais antiga com a gente, né? Ao Ian, tá certo? Ao Wendel, a toda a turma do Boca Quente aí, que é referência da comunicação política no sertão da Paraíba e que de Cajazeiras fala para toda essa região. Agradeço a oportunidade, agradeço o convite e foi um prazer falar com o líder de audiência aí do nosso sertão paraibano. Efraim, só registrar aqui, Maria Eline agradece apoio pela emenda para estruturas musicais para a Associação Afrocultural Igbadu em Cajazeiras. Isso. Antônio Neto em Maceió também deixa registrado o apoio. 1 minuto, Efraim, temos de encerrar agora a sua mensagem final, porque o nome Efraim como pré-candidato ao governo do Estado. 1 minuto. Obrigado pela participação. Eu que agradeço a todos vocês pelo convite. Meu último minuto é de agradecimento, tá? É de saber que aonde eu já cheguei já foi muito longe para um filho do sertão. Chegar a ser o senador eleito mais jovem da Paraíba aos 43 anos. Hoje, aos 46, eu estou no auge da minha maturidade política, do vigor da minha energia, né? Muito consciente e com convicção das ideias que eu defendo, né? A defesa da vida, a defesa da família, o combate à escalada da violência, se posicionar contra a legalização das drogas, a favor do empreendedor paraibano, a favor de quem produz, sendo contra o aumento de impostos, a favor da agenda
né, da água, e o governo tem sido omisso na hora de entregar na Paraíba. Já falei sobre isso hoje. Então, acho que é essa agenda de quem teve coragem, audácia e ousadia na campanha de senador, que assume esse desafio mais uma vez, e vou caminhar com muita liberdade, com muita serenidade e com muito equilíbrio para poder defender a Paraíba. Obrigado a vocês do Boca Quente por essa oportunidade. Mais uma vez, foi um prazer dialogar com essa tribuna extraordinária de jornalistas competentes, né, que mesclam aí. Olha, vocês viram que o negócio da mescla que eu falei dá certo. Vocês têm aí a experiência de grandes referências da comunicação de Cajazeiras, consolidados com novos valores, né, e jovens da comunicação, e essa mistura está dando certo. Quem sabe que o governo da Paraíba não é essa mistura que funciona também, né? A experiência com a juventude, o ponto de equilíbrio é Efraim Filho, e é isso que eu tenho a oferecer à Paraíba. Ok, Efraim, obrigado. Tá aí a nossa entrevista de hoje com Efraim, dando pontapé inicial nas eleições 2026. Dizer que amanhã teremos aqui no Boca Quente a entrevista com o